Nasci em 1987, 25 de janeiro de 1987. Sou membro de uma família de 8 pessoas. Meu pai, minha mãe, 2 irmãs e 3 irmãos. Tenho um meu irmão mais novo e eu sou um pouco mais velho que o mais novo, né? Naquela escadinha. Tem o Anderson, tem a Ana Paula, tem o Heleno, tem a Adriana e tem o Jonas. A primeira vez que eu vim aqui no Beija-Flor, eu vim por intermédio de um amigo de escola, né? Eu tinha 17 anos, eu estava cursando o 2º grau aqui no Simão Bolívar. E aí ele, como a gente fazia sempre algumas musicalidades, algumas apresentações na escola, na época que eu tocava cavaquinho, ele falou, cara, tem um lugar chamado Espaço Beija-Flor, né? O termo que ele falou, Espaço Beija-Flor, aqui perto, aqui na comunidade, e tem aula de música, tem aula de percussão, tem aula de dança. Aí eu me interessei e vim aqui e conversei com o professor, era o Cláudio na época, o Cadinho. Aí foi bem engraçado, eu lembro disso. Eu perguntei pra ele se aqui estava tendo aula, ele falou, não, aqui tem aula sim. Aí ele falou, mas você sabe tocar, cara? Você sabe tocar, moleque? Eu falei, assim um pouquinho. Aí peguei o cavaco da estante que estava lá, aí toquei alguns quadrados, algumas coisas que a gente fala na roda de samba. Aí ele falou, faz o seguinte, vai lá na secretaria, pergunta se tem vaga, aí você traz sua mãe, traz algum responsável para você fazer a atividade. Isso foi em março de 2003. Isso foi em março de 2003. Aí a partir disso eu comecei a fazer as atividades aqui. Mas antes de tocar o cavaquinho, eu aprendi a tocar acordeon com meu pai. Ganhei um acordeon com 5 anos de idade. Um acordeon que o pessoal chama de pé de bode, né? Que você abre, tem uma tonalidade, você fecha, tem outra tonalidade. Ele tem só 16 baixos. Isso aí foi uma raridade que meu pai comprou. Comprou de um amigo dele. Aí, desde os 5 anos eu comecei a tocar esse acordeon junto com meu pai, né? Comecei a tocar música sertaneja, tocar forró. Depois eu parti um pouco pro cavaquinho, aí um pouco de percussão. Eu comecei um pouco na área do canto, mas estudar música, teoria, partitura, todas as linguagens e o que necessita para o músico ter a sua estrutura, eu aprendi aqui, né? Primeiro com o professor Bruno, depois que eu entrei aqui, fiz um ano de aula de cavaquinho. Em 2004, eu continuei na aula de cavaquinho e entrei na aula de violão, na oficina de violão, junto com o Altair. Aí eu fiquei de 2003, cavaquinho, 2004, aula de violão. E aí já começou uma coisa bem interessante, comecei a se apresentar. A minha primeira apresentação aqui de cavaquinho, eu toquei o hino nacional em solo, no batizado de capoeira. Isso aí faz muito tempo atrás. Toquei junto com a galera de cavaquinho e a galera de violão. E tipo uma camerata de cordas, uma orquestra, né? Aí depois, 2003, 2004, que eu fiz essas atividades. Em 2005, fizemos a formação do grupo de choro. E no finalzinho de 2005 entrou outro professor, que foi o Bruno. O Bruno, que aí substituiu o Cláudio nas aulas de cavaquinho. Aí ele continuou com a ideia do grupo de choro. Teve um período interessante, nesse intermédio de 2004 para 2005, eu participei de uma peça de teatro, e foi bem interessante que eu não tinha nenhuma noção de atuar, de se expressar assim, como na arte do teatro, nas artes cênicas. E aí caí de cabeça e graças a Deus deu tudo certo, foi uma experiência interessante. Eu interpretava um nordestino. O nome da peça era Nordeste Flagelado. Era uma peça instrumental, né, que o professor Altair ele fez, uma peça instrumental de 4 violões e aquela música bem com ritmo nordestino, estilo Catulo da Paixão, estilo aquela galera que leva aquela música bem nordestina, uma seresta, sabe? Aí a gente desenvolveu um enredo, né, um enredo temático. Aí eu contracenava junto com a Amanda, né? Eu fazia a participação do nordestino e a Amanda fazia a participação daquela mãe nordestina, lutadora, que fazia de tudo para se manter viva, né? Ter a sobrevivência da família. Foi bem interessante, bem interessante. Aí, por volta de 2005,
Me conta. Em agosto de 2007, foi a vinda do Jonas para cá devido ao projeto Asas, né? Devido ao projeto Asas. Só que antes mesmo de 2007 ele já fazia atividade de cavaquinho e de violão aqui. Ele começou a fazer atividade de cavaquinho e violão. Minha irmã ela desenvolveu um pouco da arte do canto. Ela sempre cantou em casa essas coisas. E teve uma época que teve aulas de canto. Aí ela fez 6 meses de aula de canto aqui. Meu irmão, o Heleno, o mais velho que eu aqui, assim, ele desenvolveu atividade de futebol. Ele participou um tempo da oficina de futebol, só Ana Paula e o Anderson que não participou aqui. Minha mãe vinha às vezes aqui, meu pai veio uma vez só, mas ele veio, quer dizer, veio não, ele conhece o lugar, ele passou meio a serviço, né, com o carro da prefeitura. No finalzinho de 2006, eu fui indicado para ser bolsista da organização LeaderQuest. No início de 2007, eu junto com o Djalma, a gente começou a organizar algumas coisas da administração do projeto de multiplicadores. Então a gente organizava as reuniões, a gente organizava algumas coisas. Aí no segundo semestre de 2007, eu fui indicado para ser coordenador juvenil do projeto Asas do Beija-Flor, que o antigo nome era Transformando Clientes em Cidadãos. Então era eu, Djalma, como coordenadores do grupo, tinha a Ivone, tinha o Gregory, tinha a Luciene e tinha a Ana Paula. Então era essa equipe. Então o meu papel era coordenar esse grupo de jovens. Desde da época das entrevistas, né, selecionar, ajudar na seleção, ajudar na organização dos grupos, ajudar nas capacitações, em geral, né, todo o objetivo que o projeto devia desenvolver. Você vai coordenar uma equipe que tem paralelamente os mesmos pensamentos que você, né, as mesmas ideias, os mesmos sonhos, né, os mesmos objetivos. Naquela época eu era oficineiro, era professor de cavaquinho e era o coordenador do projeto dos jovens, né, coordenador dos jovens. E foi uma coisa bem engraçada que em 2007 eu iniciei a faculdade. Na área de Direito, que é um sonho que eu tenho desde pequeno, né? Eu tenho a música como paixão e o direito como amor, uma coisa bem interessante. Aí juntou essas 3 coisas, né? A coordenação dos jovens, a oficina de cavaquinho e a faculdade de Direito. Que querendo ou não, tudo aquilo que é novo, a gente acaba querendo se dedicar mais, querendo descobrir um pouco mais, querendo se aprimorar mais naquilo. Então eu já estava dando aula de cavaquinho, já estava atuando no projeto e comecei a faculdade de Direito. Aí aos poucos, sem perceber, eu acabei deixando o projeto e a coordenação dos jovens um pouco de lado, né? Acabei percebendo isso. Porque eu queria sempre buscar mais na área do direito. Eu pensava assim, que se eu buscando um pouco mais na área do direito, eu ia conseguir desenvolver um pouco mais o projeto e ir no Beija-Flor. Aí as coisas começaram a ter uma sobrecarga, mas consegui terminar um ano do projeto, que eram 2 anos, com um grupo de jovens em um ano e o segundo grupo de jovens no outro ano. Então eu consegui terminar, graças a Deus, graças ao apoio da organização, de todas as pessoas, toda a equipe, consegui terminar o ano do projeto. E no segundo ano, aí eu acabei saindo do projeto e a outra pessoa ficou no meu lugar para coordenar o grupo de jovens. Mas foi uma experiência fantástica, foi de grande crescimento. Eu tenho um exemplo prático recente agora. No início do ano, em março, eu participei de uma entrevista, da minha primeira entrevista, assim que eu saí do Beija-Flor, eu participei de uma entrevista de estágio, um estágio bom na área criminal, no Fórum Federal Criminal. Aí eu falei tudo que eu sabia na área do direito, a época que eu estava na faculdade, e a juíza, foi uma juíza que me entrevistou. Ela olhou no meu currículo e perguntou sobre o projeto Asas, perguntou sobre a Bolsa de LeaderQuest, que ela não sabia. Ela tinha um pouco de conhecimento sobre a organização Ashoka, essas coisas de empreendedorismo social, mas ela não sabia muito dessas coisas assim. Aí eu expliquei para ela, ela falou: rapaz, você é tão novo e já participou de um desenvolvimento tão importante
como esse, para o seu crescimento, para o crescimento de outras pessoas e da sua própria comunidade. Então, para mim, o engraçado é isso, porque na época eu não tinha tanto essa visão de que essa participação nesse projeto seria muito importante. E agora eu estou percebendo de uma forma mais objetiva, mais clara e mais focada o quanto isso contribuiu para a minha vida. Quando eu fui indicado para o Leader Quest, se não falha a memória, no finalzinho de 2006, se não me falha a memória. Eu recebi a notícia numa reunião dos multiplicadores. Recebi a notícia numa reunião dos multiplicadores, que não que eu tinha sido indicado, mas o que eu achava de participar. Aí eu comentei algumas coisas, aí eu fui informado pelo Djalma, que o Djalma ele também é uma das pessoas ligadas ao Leader Quest, que me informou o que eu devia fazer. Falou que eu devia fazer um relatório sobre a minha vida e o que o Leader Quest ia ajudar na minha vida e o que eu poderia contribuir depois de ter a contribuição do Leader Quest. Aí eu fiz um relatório, né? Um relatório, tudo que eu achava, o que eu achava da organização e o que isso ia me ajudar. Entreguei para o Gregory, ele traduziu para o inglês, né? E mandou para a organização. Em 2006, em 2007, se não me engano, se não falha a memória, em julho de 2007, eu recebi a notícia que eu fui aprovado. Porque, se não me engano, ele mandou o relatório e ia ser avaliado com outros relatórios de outras pessoas também, se não me engano. Aí graças a Deus foi aprovado e a partir do segundo semestre de 2007 eu fui um bolsista Leader Quest. Isso foi muito importante. Como eu dei o exemplo da entrevista que eu participei, lá no Fórum Criminal, que a juíza me perguntou o que era essa organização Leader Quest, o que era esse projeto Asas do Beija-Flor. Isso foi muito importante, porque na minha idade, na idade do Djalma, na idade do Roger, que agora é um bolsista Leader Quest, a gente ter esse reconhecimento de nível empreendedor é muito importante. Não só uma contribuição deles com a gente, como eu sempre falo que eu tenho uma eterna dívida com a organização Beija-Flor, com a Rede Cultural Beija-Flor, uma eterna dívida com a organização Leader Quest, porque esse apoio foi um apoio muito importante e que eu preciso sempre estar à disposição. Em níveis sociais, profissionais, seja do que for. Na área musical, na área jurídica, no que for. Hoje eu sou estagiário no Departamento Jurídico da Caixa Econômica Federal, na área civil, né? Na área civil federal. Sou membro da Comissão de Direito da Criança e Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil, como estudante, né? Futuramente vai ser como advogado, se Deus quiser. Na área do direito é isso. E eu continuo com os meus ensaios, com o meu estudo musical. E continuo com uma coisa que sempre de pequeno eu sempre gostei de fazer, que é escrever. Eu gosto de escrever poemas, escrever artigos, escrever crônicas. Então o que eu estou fazendo atualmente é isso. Estou feliz com essa fase e os meus objetivos, a partir disso, o ano que vem, no final do ano que vem eu me formo na faculdade, se Deus quiser. Agora, semana que vem, eu já vou receber meu número de estagiário na Ordem dos Advogados do Brasil. E o ano que vem me formando, pretendo prestar o exame de ordem. E assim que, se Deus quiser, passar no exame de ordem, eu pretendo me alistar na advocacia pública, como advogado dativo do Estado, porque é aí, na minha opinião, que é aí que você vai ter a verdadeira prática do direito, que é atuando no direito com causas de baixo valor, que você vai ter, de fato, o contato com as pessoas necessitadas, né? Lógico, todo advogado sonha em pegar uma grande causa, pegar grandes quantias em honorários, mas aí vai da moral de cada profissional. Então eu acho que pelo menos ficando uns 3 anos, 2 anos na advocacia pública como advogado dativo, isso vai fortalecer muito a minha área profissional. Uma coisa bem interessante que eu vejo, tanto como estagiário hoje ou quanto futuro advogado, é que a participação no Beija-Flor em questões culturais, em questões sociais, contribui muito.
Porque o que tem de burocracia na justiça brasileira hoje em dia não é de se colocar numa lista, né? Nenhuma só lista, né? É muita coisa, muita burocracia, muita falta de sensibilidade, e que isso precisa mudar. Eu acho o seguinte, eu acho que os membros do judiciário, tanto juiz, promotor, técnico judiciário, as pessoas que trabalham atrás do balcão, atendendo as pessoas que lá dentro tem todos os arquivos que falam, retratam sobre a vida delas, que as pessoas estão mexendo com a vida de outras pessoas, deviam ter mais sensibilidade, deviam viver próximo, ou pelo menos ter uma forma de contato direto com essas pessoas para perceber qual o grau de responsabilidade que elas têm perante essas pessoas. Então eu acho que eles precisariam ter uma noção cultural da região que eles estão trabalhando, uma noção até artística, porque não, uma noção mais sensível sobre isso, porque mexer com a vida de outra pessoa é complicado. Hoje em dia, uma pessoa que está estudando Direito se forma, advoga 3 anos e já presta concurso para a magistratura e passa. Então, um jovem, chutando alto, de 22 anos, 22 anos, já está com uma caneta na mão decidindo a vida das pessoas. É um juiz já. Lógico, um juiz substituto que pega uma comarca do interior de São Paulo que não tem muitos problemas jurídicos, mas já está decidindo sobre a vida de uma pessoa. Já está decidindo com quem que o filho menor vai ficar, se é com o pai ou com a mãe. Já está decidindo se existe uma briga doméstica num ambiente familiar, se a mulher vai ser separado do marido ou se não vai ser, então já decide em várias questões. E uma pessoa de 22 anos, 21 anos não tem tanto amadurecimento assim. Até um juiz de 50 anos, às vezes, não pode ter um tanto amadurecimento cultural da região que ele organiza a questão jurídica. O que eu levo principalmente é o trabalho em equipe. Eu aprendi muito em trabalhar em equipe aqui. O trabalho em equipe, levo a força do trabalho cultural e social. Isso é muito importante. Me ajuda a desenvolver todo o ambiente que eu trabalho hoje em dia, que eu estou trabalhando. Eu levo um pouco dessa flexibilidade, dessa sensibilidade de trabalhar com as pessoas, porque uma coisa muito importante que eu aprendi aqui no Beija-Flor, que foi, eles me deram a oportunidade de ensinar na época que eu estava aprendendo. Isso é meio complicado dizer isso, porque somos eternos aprendizes, né? Mas um jovem de 17 anos, 18 anos, já ter a oportunidade de ensinar, isso é muito importante, foi muito importante para mim, isso aí. Foi muito importante porque eu consegui vencer medo, consegui vencer barreiras, consegui vencer obstáculos, a partir de um momento que tinham pessoas acreditando em mim e jovens e crianças acreditando em mim. Então, vencer esse medo, vencer esse desafio, fez perceber que os próximos desafios que possam surgir na minha vida serão derrubados com menos esforço do que antes eu pensava. Então, o que eu levo é esse trabalho em equipe, esse valor social e cultural, e principalmente o respeito pela organização, e saber que essa organização me respeitou e me respeita até hoje. Isso é muito importante. Resumindo tudo, hoje eu não faço mais parte do quadro de funcionários da organização, mas eu me sinto sempre estar à disposição da organização, tanto para trabalhos musicais, tanto para trabalhos sociais e trabalhos jurídicos futuramente, no que me couber. E no que não me couber, eu procuro fontes, eu procuro uma forma de estar contribuindo. Então, deixar bem claro que eu estou sempre à disposição e quero sempre estabelecer mais laços com essa organização que tanto me ajudou, tanto me apoiou. Eu queria deixar uma mensagem de agradecimento a todos aqueles que me ajudaram, e estou feliz pelas pessoas que eu ajudei, pelos alunos, pelas crianças que passaram pelas minhas oficinas, que é uma alegria tremenda
Às vezes, quando eu passo nas ruas do bairro, eu vejo os alunos dizendo: "Ah, professor, cadê você? Você não está mais dando aula? Você não está mais lá? A gente gostava das suas aulas, do seu jeito de falar." Então, eu desejo a essas pessoas, essas crianças, as pessoas de um modo geral, meus agradecimentos, meu respeito, e que corram atrás dos sonhos. Isso é o fundamental. Corram atrás dos sonhos, mas sem pisar sobre as pessoas, sem utilizar de egoísmo, sem utilizar de ambições, sem limites. Então você tem que sempre sonhar e tentar realizar com as pessoas que são próximas a você, que é um pouco que reflete esse trabalho. Só isso.